Olá a todos, nós vamos falar hoje sobre padrões arquiteturais. Eu me chamo Thiago Bonfim e, como eu disse, qualquer dúvida que tiver, podem me interromper ou deixa para o final. E se não conseguir sanar a dúvida nesse momento, durante essa talk, podem me mandar mensagem, estou disponível para sanar qualquer dúvida que tenha. Nós vamos falar sobre 6 temas. O primeiro tema é uma diferença sobre arquitetura e design. É muito comum criar uma certa confusão nessas duas palavrinhas. A gente vai falar sobre MVC, MVVM, Broker, Clean Architecture e Solid. Bom, mais ou menos esse é o escopo do que vamos falar hoje. E como eu disse, qualquer coisa me interrompam caso tenha dúvidas ou no final. Inicialmente, falando um pouco de diferença entre arquitetura e design. Quando a gente fala de arquitetura, pensando em Architectural Pattern, é uma solução geral e reutilizável para um problema comum na arquitetura de software. Essa primeira parte, uma solução geral e reutilizável para um problema comum, é uma definição de pattern. E aqui, no caso, o pattern arquitetural é mais voltado para a arquitetura de software. Mas, afinal de contas, o que é a arquitetura de software? A arquitetura de software ela tem como objetivo minimizar os recursos humanos necessários para criar e manter o sistema. Quando a gente fala de arquitetura de software, a gente não pensa em requisitos específicos apenas. A gente pensa no geral. Então, dado o número de pessoas que vai trabalhar na empresa, o tempo de delivery, de entrega, quando é que vai ser feita a entrega, se vai ser semanal, mensal, se a metodologia que estamos utilizando é waterfall e a entrega a cada um mês, por exemplo. Dado todos esses requisitos mais gerais, a gente define a arquitetura. Qual banco de dados vai ser utilizado, quantos usuários. E dado esses critérios mais abstratos, a gente define a arquitetura. Já o design pattern é uma solução geral e reutilizável para um problema específico em um projeto de software. Então, quando a gente fala de design de software, a gente está se referindo que ele deve ser específico para o problema em questão, mas também geral o suficiente para resolver problemas e requisitos futuros. Então, o design de software ele é mais específico, ele é mais voltado para um requisito de software, um caso de uso, por exemplo. Mas agora, um ponto muito importante é, sempre quando a gente fala de arquitetura, a gente obrigatoriamente vai envolver design. E o oposto não necessariamente é verdade. Então, por isso, acaba criando um pouco de confusão entre esses dois termos. Quando a gente define uma arquitetura, seja MVC, seja Clean Architecture, seja Broker ou qualquer uma, a gente necessariamente vai precisar ter um design bem feito, para garantir um desacoplamento das camadas. Tá bom? Então, essa é um pouco da diferença dos dois. Sempre quando a gente fala de arquitetura, a gente vai envolver design. O oposto não necessariamente é verdade. E aqui, já falando do primeiro, a gente vai falar de MVC. Esse aqui é muito comum, muitas pessoas já devem ter trabalhado com ele. O Model View Control, ele é muito comum para web, tá bom? Para aplicações web. O MVC, ele é um padrão de arquitetura usado para desacoplar a interface do usuário, visualização, os dados, modelo, e a lógica do aplicativo, controlador. Esse padrão ele ajuda a conseguir a separação de interesses. E aqui na definição do MVC, a gente já vê algumas palavras extremamente importantes na arquitetura, que é o desacoplar, o desacoplamento e a separação de interesses. Então, o MVC ele é muito abstrato e ele define apenas 3 componentes: visualização, view, model e o controller. Mas o principal aqui, o princípio, é esse desacoplamento e a separação de interesses. Tá bom? Então, aqui um gráfico de como que, uma imagem de como funciona. Basicamente, a gente tem um modelo, o controller e a view. O modelo ele tende a ser uma camada mais de alto nível e uma camada que tende a mudar menos e que as outras camadas dependem do modelo. Nas demais arquiteturas, isso talvez se torna mais visível, mas o principal aqui é esse desacoplamento, tá bom? E onde que o MVC se encaixa bem? Quando que podemos utilizar?
pode utilizar ele em monolitos, quando temos times pequenos, quando o fluxo ele é linear, é síncrono. Então, quando a gente está pensando em coisas síncronas, que tem um passo a passo, segue um passo a passo, e quando temos deploy, por exemplo, constantes e completos. E aí, por que completos? Pensando em monolitos. Então, é o deploy de toda a aplicação, tá bom? Então, nesses casos, o MVC pode se encaixar bem. Por exemplo, poderia ser MVC Stack Overflow. Veja bem, não estou dizendo que o Stack Overflow utiliza o MVC ou utiliza apenas o MVC. A gente não precisa utilizar apenas um padrão arquitetural. A gente pode utilizar mais de um e até fazer adaptações. Os padrões arquiteturais, eles servem e eles devem servir para atender os nossos problemas gerais. Então, dado alguns cenários, como, por exemplo, quantidade de pessoas, quantidade de usuários, quantidade de deploys, a gente deve definir a melhor arquitetura para o problema em geral. Então, isso aqui é o MVC. Isso aqui é apenas um exemplo do MVC, como utilizar, onde utilizar, por que utilizar. E agora a gente vai para o próximo, que é o MVVM. O MVVM ele já é um pouco diferente. Ele é mais voltado para a parte visual. O MVVM, também conhecido como Model View Model, ele é mais utilizado no front-end, digamos assim, num aplicativo mobile ou no front-end. E o padrão Model View Model, ele ajuda a separar claramente o negócio e a lógica de apresentação de um aplicativo, sua interface de usuário, a UI. Então, como eu disse, ele é mais voltado para UI. E por que ele é mais voltado para UI? Porque ele aplica um Pattern Observer para tentar atualizar o modelo, no caso, a view, com o dado do modelo de uma forma mais rápida, sem gerar nenhum desconforto para o usuário. Aqui, por exemplo, a visualização do diagrama é muito comum nos padrões de MVVM, ter um data bind, por exemplo, quando um two-way data bind, algum bind que, quando o usuário faz alguma alteração no modelo, isso já atualiza automaticamente na view e o usuário tem uma experiência melhor. Bom, isso aqui é um exemplo. E quando que a gente pode utilizar o MVVM? A gente pode utilizar ele é muito comum no front-end mobile, como eu comentei, e quando a gente precisa de atualização automática de elementos. E aqui um exemplo, um aplicativo de contatos. E aqui dando um exemplo talvez mais claro, e até de alguns casos que provavelmente todos aqui já devem ter passado, e podem ou não ter percebido, mas, por exemplo, numa listagem de contato, você abre, digamos, o meu contato, abre lá o contato Thiago, edita o nome e coloca Thiago e um sobrenome, Thiago Bonfim, e salva. E quando salva e volta para a tela anterior, caso a tela se atualize completamente e volte para a letra A, provavelmente não está aplicando esse padrão e fez uma nova chamada no back-end. Então, é mais uma chamada no back-end e também é ruim na usabilidade, porque o usuário saiu da letra T, que era a letra que ele estava. Caso esteja aplicando esse modelo, provavelmente a atualização vai ser dinâmica e não vai precisar fazer uma nova chamada, tá bom? Aqui é, novamente, um exemplo de quando utilizar esse padrão. Vou seguir para o próximo, não sei se alguém quer interromper e tirar alguma dúvida. Tá bem. Então, vou seguir, vou para o próximo, e aí também no final estou aberto e a gente pode conversar e tirar mais dúvidas, tá bem? O próximo é o broker, e o broker já é mais voltado para o back-end, também conhecido como Common Object Request Broker Architecture, ou CORBA. O padrão broker, ele oculta os detalhes de implementação da chamada de serviço remoto, encapsulando-os em uma camada diferente do próprio componente de negócio. Eu vou mostrar o design do broker, que fica muito mais claro o propósito dele. Então, o propósito do broker é separar em diversos serviços. Então, basicamente, o cliente ele chama o broker e o broker faz a chamada para os demais serviços. E qual é a vantagem desse
desse pattern, por exemplo, digamos que nós temos um time muito grande, a gente quer escalar horizontalmente as pessoas, os times. Então, para a gente fazer isso, o melhor, provavelmente, vai ser criar diversos serviços independentes, desacoplados, onde cada time trabalha em um serviço específico e tudo isso é centralizado pelo broker. E aí pode ter N vantagens também, trazendo um broker, como, por exemplo, funcionar de forma síncrona e outras coisas, como, por exemplo, quando tem muitas pessoas trabalhando no mesmo sistema, quando a gente precisa escalar parcialmente, então, por exemplo, digamos um sistema da Amazon. O sistema da Amazon, na Black Friday, a gente provavelmente vai precisar escalar a parte de pagamento, mas talvez o de recuperar a senha não. Então, com os serviços, os microserviços ou serviços, tá bom? Não precisa ser exatamente um microserviço, e microserviço também é uma arquitetura mais específica. Nesses casos, tem essa escala parcial apenas de uma parte do sistema. Ou quando há necessidade de executar de forma assíncrona, como, por exemplo, também o sistema da Amazon, onde o momento de checkout talvez tenha integração com o sistema de terceiro, e a Amazon não quer perder a venda, porque um sistema de terceiro, por algum motivo, ficou fora do ar ou deu algum erro. Então, ela salva os dados e depois executa esse pagamento. Tá bom? Aqui, novamente, estou colocando um exemplo como sistema da Amazon, mas não necessariamente significa que a Amazon utiliza esse, tá bom? Eu não tenho esse conhecimento, então pode ser que eu utilize, pode ser que eu utilize esse e outros. Agora, o próximo que a gente vai falar é o CleanArc. O CleanArc, ele tem se tornado cada vez mais famoso. Ele é mais novo, ele não é tão novo, mas ele é um padrão bem novo. Ele surgiu com base em outros padrões, como, por exemplo, o Onion. Entretanto, minha opinião, o nome CleanArc é muito melhor. E o Robert C. Martin, na minha opinião também, ele é muito bom em dar nomes. E esse nome, na minha opinião, é um excelente nome. E o que o CleanArc prega? O CleanArc, ele tende a parecer ser complicado porque ele prega algumas coisas que parecem ser difíceis, como, por exemplo, ser independente de framework, de UI, de database, de integração e ser testável. Quando a gente consegue tornar totalmente independente, no caso, esses 4 primeiros, o testável se torna muito mais simples, porque é muito simples testar algo que não depende de nada externo. E qual a vantagem do CleanArc? O CleanArc ele é extremamente vantajoso quando a gente pensa em produto, por exemplo. Tá bom? É muito comum, e aqui, minha opinião, é muito comum a gente trabalhar em um sistema legado ou criar um sistema para substituir o sistema legado. E quando a gente termina de criar esse sistema, ele acaba virando um novo legado, e aí, entre aspas, começa a necessidade de criar um novo sistema para substituir o legado. Isso seja por causa do framework, da UI, database ou integrações. Por exemplo, estávamos utilizando o JSF ou JSP e agora a gente quer utilizar Spring. E daqui no futuro, talvez utilizar Quarkus ou qualquer coisa do gênero. E para UI a mesma coisa, utilizávamos jQuery e agora Angular ou AngularJS, depois Angular e assim por diante. Então, o CleanArc prega essa separação e com essa separação a gente consegue evoluir a aplicação sem depender de nada. O Robert C. Martin define dessa forma, e ele define dessa forma e ele deixa claro que ele define todas essas camadas, mas não necessariamente deve ter apenas essas camadas. Se for necessário, pode ser adicionado novas camadas. E aqui, veja bem, a camada de entities que está no centro, ela não pode depender de nenhuma camada externa. Então, tem 3 setinhas, e entities é a principal camada. Essa é a camada que deve ser alterada de forma mais rara, porque é onde tem o domínio do negócio. E, de acordo com esse crescimento das camadas, é onde pode ter mais mudança. Por exemplo, a gente pode querer mudar o banco de dados
de SQL Server para um Oracle, ou para um NoSQL, ou para armazenar em disco, tanto faz, e isso fica mais externo. O próprio Robert C. Martin, ele criou um produto, e ele explica em diversas palestras dele, que ele tentou aplicar o CleanArch antes mesmo, talvez, de existir, e ele conseguiu dar essa diferença, conseguir fazer essa diferença de database de forma simples. Basicamente, tendo um contrato, uma interface, ele criava diferentes implementações, onde a primeira que ele fez para o produto foi salvar em memória, depois salvar em disco e depois salvar de fato em um database. Então, aqui o foco principal é esse desacoplamento. E aqui um ponto importante, todas as arquiteturas têm esse foco no desacoplamento. O que o Robert C. Martin fez, o Uncle Bob, também é conhecido como Uncle Bob, o Uncle Bob fez, foi separar essas camadas em um diagrama simples de ser visualizado. Pode parecer complicado, e sim, tende a ser, e tende a ser quando o design não é bem feito. Quando o design é bem feito, quando é aplicado boas práticas de design, isso tende a ser simples. E é por isso que logo mais vamos falar de Solid, tá bom? Sempre quando a gente pensa em arquitetura, a gente necessariamente pensa em design. E quando utilizar o CleanArch, por exemplo, quando a gente quer um software duradouro, um software as a service, um produto, um foco maior no desacoplamento. Então, por exemplo, novamente, Stack Overflow. Como eu disse, não sei se o Stack Overflow utiliza esse tipo de arquitetura, pode utilizar esse e outros, mas o CleanArch ele tende a ser muito bom quando a gente pensa em um software duradouro, em um produto, em algo onde a gente, de fato, quer criar esse desacoplamento. Não estou aqui dizendo qual que é o melhor ou qual que é a pior arquitetura. Pode ser muito comum em um projeto, onde a gente trabalha, por exemplo, em um projeto onde o banco de dados é Oracle, e é Oracle há 40 anos. E não faz sentido a gente pensar em criar uma camada de separação muito grande para esse banco de dados, que a gente sabe que não vai mudar. Vai continuar sendo Oracle e nunca vai mudar. Então, talvez não valha a pena aplicar o CleanArch nesse ponto específico. Tá bom? E, como eu disse, apenas colocando alguns exemplos. A gente tem que identificar o problema e propor a melhor solução dado o problema. E uma boa arquitetura... Tiago, desculpa Sim, sim. interromper. Pode voltar no gráfico Nesse... anterior? Sim. No caso, assim, como se seriam assim os limites, né, entre regras, né, do negócio e as regras dos use cases mesmo? Para a parte de entities, se ficaria então com as regras mais sólidas, assim, vamos pensar em termos de cliente. Todo cliente tem que ter uma data de nascimento. E aí, para os use cases, você faz a regra mais granular. Então, por exemplo, não, para esse use case eu só posso aceitar clientes que sejam maiores de 18 anos, ou coisa do tipo. E vai fazendo a granularidade nesse sentido, é essa a ideia? Sim, aí no caso, isso, como muita coisa em tecnologia, depende muito, mas o que tem que pensar aqui nessa separação de camadas é entities. Pensa que todas as camadas vão depender de entity, que é a camada do centro. Então, a camada do centro, ela tem que mudar, muito difícil dela mudar, ela não pode mudar frequentemente. Então, essa camada do centro, ela tem que ser independente e ela tem que ser alterada raramente. Basicamente isso. Então, aquilo que a gente define, e é isso, o negócio é esse, essa é a definição do negócio. Isso a gente sabe que não vai mudar, essa é a regra, e essa é a regra. Por exemplo, e aqui um caso do Brasil, para tirar carteira, 18 anos. E essa é uma regra, e talvez a gente trazendo para cá. Ou para a próxima camada, use case, que também é uma camada que tende a ser pouco alterada. A camada verde, e aqui a definição que o Uncle Bob coloca, né, o criador desse padrão, a camada verde, ele diz que toda a camada verde deve ser o MVC. Então, aquele primeiro padrão que a gente viu seria toda a camada verde.
Tá bom? Então, Entity Use Cases são duas camadas extremamente voltadas para o negócio, para o domínio, e que têm de ser alteradas raramente ou quase nunca. Tá bom? Não sei se ficou claro. Acho que sim. Ok, obrigado. Tá bem? E aí a camada aqui azul, como eu disse, é a camada mais externa, e essa camada mais externa, é o que tende a causar o software legado. Não é somente esse motivo, existe N, mas esse é um dos motivos que é, agora esse framework ninguém mais dá suporte, e beleza, esse software virou legado. Então, JSF não aplica um padrão de MVVM, é muito ruim de atualizar a UI, a experiência do usuário está muito ruim, então vamos criar um novo software, um novo sistema, e aquele sistema acaba virando legado. Se essa camada azul está bem separada, a gente consegue só mudar os componentes. Tá bem? Vou seguir. Não sei se mais alguém tem alguma dúvida ou quer tirar no final. Senão vou seguir. Tá bom. Seguindo então. Voltando aqui, qual que é a definição de uma boa arquitetura? Então, uma boa arquitetura de software, ela torna o sistema fácil de entender, fácil de desenvolver, fácil de manter e fácil de implantar. O objetivo final é minimizar o custo de vida útil do sistema e maximizar a produtividade do programador. Essa é a definição de Roberts e Martin, do livro Clean Architecture. Não sei quantos aqui já tiveram a experiência ou a oportunidade de trabalhar em um sistema com uma boa arquitetura, mas isso que ele coloca aqui é totalmente real, é uma verdade. Tá bom? Quando há uma arquitetura bem definida, tudo isso se torna verdade. E aí aqui eu reforço, uma arquitetura bem definida não é apenas uma arquitetura no papel, onde são definidos quais são os componentes e as tecnologias que vão ser usadas. Uma arquitetura bem definida envolve design. E uma arquitetura bem definida é uma arquitetura bem definida com um design muito bem aplicado. E é por isso que a gente vai falar agora de Solid. Caso não saibam o que é Solid, caso tenha alguém que não saiba o que é Solid, Solid é um acrônimo também criado. Na verdade, não foi criado pelo Robert C. Martin, mas ele fala bastante, foi criado em conjunto com ele, com o Michael Fetters e outros. E basicamente Solid é um acrônimo onde cada letra significa um princípio. O S é conhecido como o princípio de responsabilidade única e ele parece ser simples porque o nome é bastante simples. Responsabilidade única, então a gente pensa, somente uma coisa, somente um método. Caso pensem isso, não é exatamente isso. Não é exatamente apenas um método. O SRP, ele diz que cada módulo de software ele tem e apenas um motivo para mudar. Então aqui a gente está focando em mudança, tá bom? Não tem problema ter uma classe com diversos métodos, contanto que ele tem apenas um motivo para mudar. Se ele tem apenas um motivo para mudar, a gente estaria aplicando o SRP de forma correta. Caso contrário, estaríamos violando esse princípio. Aqui, para ficar mais claro, eu vou mostrar um caso de uso, digamos assim, por meio de UML, e a gente vai evoluindo, aplicando todos os princípios do Solid. Antes de mais nada, eu já peço perdão caso o diagrama do ML não esteja seguindo todos os padrões. O ML não é meu forte. Então, é isso. Basicamente, a gente vai considerar que a gente tem um controller, um OCR. Caso não saibam também o que é OCR, é basicamente para a gente fazer um reconhecimento de caracteres. Então, dado a imagem, a gente vai ler os caracteres e vai retornar um string. Tá bom? Então, aquelas mensagens de bom dia, boa noite, a gente recebe ela e extrai os caracteres. É isso. Simples assim. E aqui, olhando para essa classe, talvez ela faça apenas uma coisa. Ela só faz isso, só tem um método. Mas será que ela só tem um motivo para mudar? Digamos que esse OCR controller, ele faça uma chamada a um serviço externo, um serviço de terceiro. Então, digamos que ele faz uma chamada a um sistema
do Google. E aí, ok, aí a gente já está dependendo do sistema do Google, de OCR, mas tudo bem, continua fazendo apenas uma coisa e só tem um motivo para mudar. Se o serviço do Google mudar, a gente muda esse método. Mas digamos que a gente quer adicionar o da Amazon. Se a gente quer adicionar o da Amazon, a gente já tem 2 motivos para mudar. No caso da Amazon, por estar adicionando da Amazon, e também caso do Google mude. Então, esse método começa a fazer mais de uma coisa. Aqui, antes de eu continuar, só um ponto importante. É muito importante aplicar esses princípios para conseguir manter uma arquitetura bem feita. Esses princípios, eles vão garantir um bom desacoplamento, tá bom? Mas tomem cuidado também com o over-engineer. Não significa que a gente deve aplicar o Solid em tudo, em qualquer coisa, pensando no futuro. Por exemplo, nesse caso aqui, eu comentei um caso futuro, que seria adicional da Amazon, mas talvez nunca faça sentido adicional da Amazon e só manter o do Google. Então, cuidado também com o engineer, tá bom? Mas, seguindo aqui, dado esses cenários, a gente talvez pense em separar ele em 3 classes. Um wrapper para o file, que a gente recebe um file, talvez esse multipart file seja uma classe do Spring, e o que o Google recebe seja um outro. A gente vai ter que transformar isso num resource, num file específico. Então, a gente cria um wrapper, verifica também se a imagem é válida. Digamos que o Google suporte apenas PNG e JPEG. Então, a gente consegue já fazer essa validação de forma separada. E um service que, de fato, vai ter a lógica do Google ou a chamada para o serviço do Google. Então, aqui a gente está separando um pouco. Outro ponto importante é que eu estou colocando alguns exemplos. Tá? Na programação é muito comum ter N soluções. Essa aqui é uma solução que eu estou propondo. Pode não ser a melhor, pode ter diversas outras. Tá bom? Mas aqui é um exemplo de como aplicar o SRP e separar um pouco as responsabilidades. Falando do próximo princípio, o OCP. O OCP, ou Open Closed Principle, ele diz que os sistemas de software, para serem fáceis de mudar, eles devem ser projetados para permitir que o comportamento desses sistemas seja alterado pela adição de um novo código. Então, basicamente, o nosso software tem que ser extensível. Então, quando a gente pensa em algum componente, a gente tem que pensar nessa possibilidade de estender. Então, aqui no caso, a gente falou do serviço do Google. A gente estava fazendo OCR com o serviço do Google. Digamos que a gente precisa agora fazer com o da Amazon. Uma solução simples seria adicionar um if. Mas se a gente adiciona um if e depois a gente precisa de um outro serviço, é mais um if, mais um else if, e o código começa a tornar complexo. Então a gente pode criar uma classe abstrata ou um contrato que define as lógicas básicas e permite as abstrações, permite as extensões. Então aqui, por exemplo, seguindo aquele mesmo modelo, a gente poderia no OCR Service depender de abstrações do Abstract Text OCR, que faz o retrieve, ele recupera o texto da imagem, ele busca o texto da imagem, e a gente tem 2 implementações, o do Google e o da Amazon, e caso a gente queira um do terceiro, somente mais uma nova extensão. E esse Abstract Text OCR, ele pode ser um Factory Method, então se tiver coisa em comum entre os dois, a gente deixa nele. E aqui a gente está começando a aplicar alguns design patterns para garantir um Solid bem feito, e tudo isso dado um requisito. Aqui eu não estou colocando exatamente voltado à arquitetura, mas quando a gente pensa em arquitetura, pensando em algo mais complexo, a gente precisa definir bons princípios, bons designs, para que a arquitetura consiga ser bem aplicada. E agora a gente vai para o próximo, o princípio da Bárbara Liskov, o LSP, The Liskov Substitution Principle. Então, esse princípio ele foi criado pela Bárbara Liskov, como eu comentei, e esse princípio ele diz que para construir sistemas de software a partir de partes intercabíveis, essas partes devem aderir a um contrato que permita que essas partes sejam substituídas umas pelas outras. Então, aqui contrato, a gente pensa em interface e também essa substituição
na orientação objeto, então a gente pensa no polimorfismo. Basicamente, a gente depende das interfaces, dos contratos, do alto nível, e a gente consegue substituir sem ter algo inesperado, sem ter um comportamento inesperado. Isso é o que esse princípio prega. E aqui eu vou dar um exemplo da gente seguindo na mesma linha de raciocínio daquele mesmo problema. Então, digamos que agora a gente queira incluir cotas. Digamos que para o caso do Google, a gente tenha um limite de cotas. E para o da Amazon, não. Mas a gente prefere o sistema do Google porque ele é mais rápido. Então, a gente vai utilizar o do Google enquanto ele tiver cotas free, e depois a gente vai utilizar o da Amazon, por exemplo. Então, nesse caso, a gente pode criar esse contrato, por exemplo, iQuotes Storage, que define os métodos específicos e a implementação. E somente o Google, por exemplo, vai ter essa implementação e o da Amazon não. Aqui é um exemplo e a gente está criando um contrato específico para isso. A gente poderia ter colocado todos esses métodos no Abstract Text OCR, mas isso faria com que o Amazon Text OCR dependesse disso também. E aí isso acaba sendo ruim e a gente acaba violando também o próximo princípio. O próximo princípio é o segregação de interface, o ISP. E esse princípio, ele aconselha os designers de software a evitar depender de coisas que eles não usam. Isso aqui é uma outra coisa que eu vejo muito comum nas aplicações de hoje em dia. É muito comum terem interfaces grandes, contratos grandes, e que mudam constantemente. Quando a gente fala em interface em contrato, a gente deve pensar em coisas específicas e que mudam raramente. Essa é a definição de contrato, tá bom? Então, dado o nosso cenário, tá bom? Do OCR, colocando mais um problema, digamos que a gente queira armazenar agora os textos de acordo com a imagem. Então, dado a imagem, a gente salva o hash dessa imagem e salva o texto. Porque, por exemplo, tem uma imagem que viralizou e está todo mundo utilizando nosso serviço para extrair o texto dessa imagem. E a gente vai fazer isso para não precisar ficar chamando um serviço externo toda hora. Uma opção que a gente teria seria alterar aquela nossa interface de cotas ou a nossa classe abstrata e começar a fazer as coisas dependerem mais e começar a criar uma dependência entre elas e depender de coisas que de fato não precise. Passando aqui de novo, uma solução, tá bom? Se a gente colocasse, e aqui só tentando deixar claro, se a gente colocasse no iQuote Storage todos os métodos relacionados ao storage, que afinal de contas, o iQuote Storage e o iText Storage, ambos são storages, ambos têm a responsabilidade de armazenar algo em algum lugar. Se a gente deixa os dois em uma classe comum, ao fazer isso, o Google Text OCR e o Amazon Text OCR vão depender de todos os métodos do storage. E o Amazon Text OCR, por acaso, não precisa de nada referente a cotas. E aí, nesse momento, começa a trazer os problemas. Porque, por exemplo, o Amazon Text OCR poderia retornar uma exceção, método not supported, poderia retornar nulo, e poderia trazer um comportamento inesperado. E aí, para evitar isso, o ideal é criar contratos específicos e contratos que só serão, de fato, alterados se houver necessidade e se, de fato, fizer sentido. Então, contratos mais específicos tende a ser melhor. A gente consegue garantir o L e o I de uma forma bem melhor. E agora a gente vai partir para o próximo, para o D. Mas antes de partir para o D, eu já quero trazer um probleminha aqui, e a gente vai resolver no último princípio. Então aqui, dado que a gente tem esses storages, digamos que a gente quer armazenar, aqui os dois estão no local storage, tá bom? Então digamos que a gente está armazenando em memória. Digamos que o texto agora eu quero armazenar num banco de dados, num banco Oracle, ou algum banco de dados qualquer SQL. Da forma como está, basta eu criar uma nova implementação de iText Storage.
E o Code Storage continua o mesmo. Eu posso continuar utilizando um Local Storage Codes. E se em algum momento eu quiser depois salvar o iCode Storage, as cotas, em algum outro banco, digamos um H2, isso aí não é muito importante, as cotas não é muito importante, eu vou salvar no próprio, no próprio sistema, no próprio local onde está rodando, num volume, o que quer que seja. Fica muito simples, porque eles são independentes. Então, seguindo aqui no último princípio do Solid, o DIP. O DIP, The Dependency Inversion Principle, ele diz que o código que implementa a política de alto nível não deve depender do código que implementa os detalhes de baixo nível. Em vez disso, os detalhes devem depender das políticas. E aqui trazendo exatamente o problema que eu coloquei, aplicando ele em prática. Aqui a gente vê que se a gente quiser incluir um database, a gente só cria uma nova implementação. E lá na classe Abstract Text OCR, a gente só depende das interfaces. Então, a classe de alto nível depende apenas das classes de alto nível. E as classes de baixo nível não tem problema depender das classes de baixo nível. Tá bom? Aqui, como eu disse, peço perdão, o ML é meu forte, eu tentei colocar aqui, não seguindo exatamente os padrões, para tornar mais simples a explicação. Então, aqui, a gente, por exemplo, no Amazon Text, a gente tem o database, Text Storage, e aqui no Google Text, a gente tem o Local Text. Isso é possível. Cada um consegue ter a sua implementação, todos eles independentes. Se a gente depois quiser evoluir, colocar um NoSQL, é simples, e a gente começa a criar essa independência. E aqui, quando a gente fala do DIP, um outro ponto importante que causa muita confusão, a gente está falando de inversão de dependência, tá bom? Não confundam com injeção de dependência. Tá bom? O OCR Service aqui, por exemplo, ele depende apenas do Abstract Text OCR. A gente utilizando um framework como Spring, por exemplo, a gente consegue fazer a injeção e depender apenas desse Abstract Text OCR e não depender das subclasses. E aqui a gente está fazendo injeção. Tá bom? Isso é injeção de dependência. A gente injeta as implementações e o OCR Service não vai conhecer as classes de baixo nível. O DIP ele faz o oposto, ele faz a inversão de dependência. Tá bom? Não sei se ficou claro, espero que sim. E tudo isso que a gente falou aqui, esses princípios, a arquitetura, qual que é o grande propósito de tudo isso? O grande propósito de tudo isso é separar as camadas, separar as dependências, criar esse desacoplamento. Então, antes, a gente tinha um OCR Controller. E agora, a gente tem todas essas classes. E aí, aqui a gente pode ver vantagens e desvantagens. No primeiro momento, a gente pode ver todas essas classes e achar isso aqui complicado de entender, complicado de lidar. Entretanto, quando a gente precisa alterar ou corrigir algum bug, ou criar uma nova implementação com design bem feito, se torna muito mais simples. Nesse OCR Text, se a gente precisasse ter tudo isso apenas nessa classe, essa classe teria diversos if, else, switch, n coisas, diversos métodos, talvez chamadas repetidas, try-catch, n coisas que tornaria essa classe extremamente complicada, complicada de testar, complicada de estender, complicada de manter. E essa é a vantagem do design, tá bom? Então, sempre pense em aplicar design quando é algo que deve ou tende a ser algo que precisa ser evoluído ou quando estamos falando de arquitetura. E quando a gente aplica bons designs e define uma boa arquitetura, a gente consegue garantir duas coisas chaves que são primordiais, que é o baixo acoplamento e a alta coesão. Então, com arquitetura e com design muito bem definido, a gente consegue um baixo acoplamento e uma alta coesão. O baixo acoplamento a gente vai depender apenas de classes de alto níveis. A gente não vai depender das implementações.
E a alta coesão é basicamente o S do Solid. A gente garante que o que nós temos tem um e apenas um motivo para mudar. Então a gente cria classes mais específicas e mais coesas. Era isso que eu tinha para mostrar. Muito obrigado a todos. Estou aberto agora a dúvidas. Qualquer coisa eu volto em slides. Talvez tenha sido muita informação, muita coisa. E estou aberto a qualquer pergunta. Se ficou qualquer dúvida, podem tirar agora. Ou também podem conversar comigo no Slack, no WhatsApp. Tá bom? Sintam-se livre. Ou por e-mail também. Eu acho que talvez todos tenham o meu e-mail por causa dos invites. Dúvidas? Comentários? Uma arquitetura de microserviços encaixaria melhor em qual tipo de arquitetura que mostraste aí? A arquitetura de microserviço ficaria semelhante àquela do broker. Então, a arquitetura de microserviço, ela normalmente, o ganho de uma arquitetura de microserviço tende a ser quando você quer escalar o time horizontalmente. Então, digamos que você está trabalhando em um projeto, é apenas um projeto, você tem 10 times pequenos, porque no final das contas tem 50 pessoas ou 40 pessoas e não daria para ficar tudo isso em apenas um time. Então, o microserviço tende a ser bom nesse cenário. Tá bom? Eu posso voltar para o do broker, só para mostrar alguns dos benefícios que o microserviço traz, tá bom? Então, quando a gente precisa escalar parcialmente, quando a gente precisa executar de forma síncrona também, ou muitas pessoas. Isso aqui é um exemplo de onde o microserviço tende a fornecer um bom ganho, tá bom? Só lembrando, e aí reforçando, toda vez que a gente for pensar na arquitetura, a gente tem que pensar nesses problemas em gerais, o problema geral do projeto como um todo, de pessoas, requisitos, número de requisições, para definir a melhor arquitetura. Uma arquitetura de microserviços oferece vários ganhos, mas tende a ser mais complexa de lidar e de gerir, tá bom? Não sei se respondeu a pergunta. Respondeu sim, obrigado. Então tá bom, por nada.